Hoje será a reunião decisiva para o futuro de Lucas Paquetá no Flamengo. Michael de saída, vamos falar sobre a saída do Michael para o time do Santos e vamos trazer também outras informações para vocês aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Marcos Antônio, porque o Flamengo, com o impeachment do presidente Júlio Casares, o Flamengo pode ter a oportunidade aí de contratar o Marcos Antônio do São Paulo. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Bora que bora pro vídeo, sem enrolação. Gente, não vou pedir para você se inscrever agora, mas se você quiser se inscreve, deixa o seu like e aciona o sino das notificações, tá? Vamos que vamos pro vídeo? Vamos começar falando de Campeonato Carioca. Hoje tem a segunda rodada do Campeonato Carioca. Os crias do Ninho entrarão em campo hoje para mais um jogo aí, que pode ser um jogo importante para a classificação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo perdeu o jogo da primeira rodada para o Bangu por 2-1, empatou com a Portuguesa, jogo lá da quinta rodada do Campeonato Carioca. E para o jogo de hoje, da segunda rodada, às 21h30, no Raulino de Oliveira, estádio do Volta Redonda, o Flamengo relacionou os garotos aí, 100% garotos, gente. Não vai ter nenhum do elenco principal, 100% garotos, tá? O Alex Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, Daniel Salles, Daniel Silva, David Viana, Douglas Telles, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Couto, João Vitor, Joshua, Caio Júnior, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Pablo, Pedro Batista, Ryan Roberto, Wanderson e Wenek. Esse é o time do Flamengo que enfrenta hoje o Volta Redonda. Esse jogo de hoje, meus amigos, será importante para o Flamengo, porque se o Flamengo na segunda rodada não ganhar o Bangu, não ganhar do Volta Redonda, o Flamengo passará os dois primeiros jogos sem vitória no Campeonato Carioca. Ainda tem o jogo lá da quinta rodada que o Flamengo empatou com a Portuguesa. Então, para classificação, já fica muito complicado a vida do Flamengo. Então, o Flamengo hoje precisa de uma vitória diante do Volta Redonda, tá, gente? Agora sim, antes da gente prosseguir o assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, aciona o sino das notificações, porque a gente vai falar do Paquetá agora, né, gente? Teve uma reunião ontem entre o Flamengo e o West Ham, staff do Paquetá, staffs do Flamengo e também do West Ham. Essa reunião foi adiada para hoje, gente. A reunião vai acontecer hoje, tá? Final de tarde lá na Inglaterra, início de tarde aqui no Brasil. A gente vai ficar de olho nessa reunião aí, porque a gente pode entrar com plantão urgente aí para trazer alguma notícia do Paquetá para vocês, ou num vídeo ou numa live, tá? Se a contratação for concretizada hoje, a gente vai entrar com uma live ao vivo. Essa reunião, ela vai decidir o futuro do Lucas Paquetá, porque o jogador hoje, para vocês terem uma ideia, ele não foi nem relacionado para o jogo contra o Tottenham, tá? Ele está de fora do jogo contra o Tottenham. Isso aí já gera aquele grande alvoroço, né? Paquetá não jogou hoje, Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Esperamos que sim. Esperamos que essa negociação ela avance o máximo possível, tá? A gente sabe que ele está em negociação com o Flamengo, isso não é novidade para ninguém. Ele não participou dos dois treinos do West Ham nos últimos 2 dias. Oficialmente, o clube alega que o meia lida aí com dores nas costas, né? No entretanto, em meio às negociações com o Flamengo, o jogador já comunicou ao técnico Nuno Espírito Santo que deseja deixar o clube. Paquetá quer jogar no Flamengo e aí fontes próximas ligadas ao Paquetá garantem que o jogador está totalmente empenhado em retornar ao Flamengo. Desse modo, o meio-campista fará todos os esforços para que isso aconteça, tá? Lucas Paquetá e Flamengo já tiveram tudo aqui definido, salário, tempo de contrato, só falta agora convencer o West Ham, que eu acho que já está tudo convencido. Eu acho que essa reunião de hoje ela será fundamental para Paquetá ficar no Flamengo. Jogador que não foi relacionado para o jogo de hoje, né? A negociação gira em torno aí de 40 milhões de euros, 250 milhões de reais na cotação atual, tá? E o Flamengo ele tem um modo de contratação aí, gente, ele vai já ofereceu 35 milhões mais 5 de bônus, né? Então daí
40 milhões de euros. São 35 líquidos, mais 5 milhões em bônus, por conquista de títulos, números de partidas e tal, e assim vai chegando, tá? Então, Lucas Paquetá, hoje a gente terá uma grande novidade nessa contratação. Ou o Paquetá, ele jogará no Flamengo, ou ele não jogará no West Ham. Ele já falou que quer sair do West Ham, já falou que quer sair da Inglaterra. Então, ele vem jogar no Flamengo, ou o futuro do Paquetá, a gente não vai saber se o West Ham não liberar ele para o Flamengo, né? Ele quer vir para o Flamengo, então a tendência é que Lucas Paquetá seja jogador do Flamengo, tá, galera? E eu acho que o Paquetá também está fazendo aí um esforço muito grande, né? Porque, para vocês verem, o cara quer vir jogar no Flamengo, o cara tem propostas do Tottenham, o cara tem proposta do Chelsea e também do Aston Villa. Todos eles aí rivais diretos do West Ham, né? Principalmente o Tottenham e o Chelsea, que são de Londres, e o Aston Villa, que é de Birmingham, da cidade de Birmingham. E o jogador quer jogar de qualquer maneira no Flamengo. Então, se eu sou os dirigentes do Tottenham, eu falo do West Ham, eu falo assim, o Paquetá, ele quer jogar no Flamengo? Bem, a gente vai pegar 40 milhões de euros, a gente já perdeu 80 milhões de libras, lá naquele tempo que a gente vendeu para o Manchester City, vamos liberar para o Flamengo. Então, libera aí, fica tudo de boa. Só que, gente, eis aí um assunto que deixou a maioria da torcida meio pensativa, né? Há uma possibilidade também do Flamengo envolver o Gonzalo Plata nessa negociação. A gente não sabe aí os moldes, né, da negociação, mas pode ser que o Plata ele seja emprestado para o West Ham até o fim de até o fim da temporada europeia, que acaba em maio, né? Então, a gente não sabe aí como vai ser os moldes da negociação, mas eu acho que seria uma boa, tá? Você traz o Plata, traz o Paquetá, muda o patamar. Bem, galera, eu quero saber de vocês aí, o comentário de vocês sobre o Paquetá. Paquetá tem que voltar para o Flamengo? Sim ou não? Deixa aí embaixo nos seus comentários. Vamos falar sobre o Iago, isso porque o Iago ele tem um futuro incerto no Flamengo. O capitão do elenco do Sub-20, ele tem contrato aí com o Flamengo até o fim deste ano, né? Como todos já sabem. E o zagueiro ele já ultrapassa a idade para jogar no Sub-20 e ele possui propostas aí de clubes da Premier League, da Itália e também do Brasil, tá? Os agentes do atleta aguardam aí uma chegada do presidente BAP, que está de férias, retomando aí de suas férias para discutirem sobre o destino do defensor. O consenso aí entra o consenso entre as partes e a venda do jogador são vistas aí com bons olhos, tá? Por quê? Você pega um jogador que tem mais um ano de contrato ali, meio ano, né? Porque você pega ali o jogador assina um pré-contrato, daí já é jogador do outro time já. Então o jogador tem meio contrato com o seu time. Então se vender o Iago agora, se não for aproveitar, seria uma boa para o Flamengo, né? Porque pelo menos você faria caixa, né, meus amigos? Então eu vejo aí que o Flamengo ele vai, com certeza, vai negociar o Iago. Agora não sei se é Bahia ou para clubes da Inglaterra. O Bahia está com um projeto aí que pode ser muito bom para o Iago, né? Mas para um jogador jovem, a gente sabe que o sonho é jogar na Europa. Eu acho que é possível que o Flamengo negocie o Iago para a Europa. Eu não negociaria, mas o Iago ele não tem oportunidade com esse timaço que o Flamengo tem no momento, né, gente? Aí fica muito complicado para o zagueiro, né? Vamos falar do Michael antes da gente fechar o vídeo aqui. Isso porque Michael está muito próximo do Santos, tá? Segundo o jornalista Renan Moura, o Santos encaminhou a contratação de Michael, atacante do Flamengo. O clube paulista deve pagar 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais ao Flamengo. E o Flamengo ficará aí com 20% dos direitos econômicos pensando em uma futura venda. A gente sabe que é complicado, né, gente? A gente sabe que você deixar 20% do jogador como o Michael aí, a gente sabe que não vai ter venda futura, porque qual time vai querer comprar o Michael com 29 anos, a não ser um time aqui do Brasil, time de menor expressão? E a gente sabe que times de menor expressão aqui no Brasil não tem condição de comprar jogadores caros. Então, o Flamengo está vendendo o Michael tem 28 anos, o Flamengo está deixando 20%, aí é um molde de negociação que o Flamengo tem adotado sempre, né? O Flamengo vendeu o Wallace na quarta-feira por
62 milhões de reais, deixou 30% aí no jogador, agora mais 30% do Michael. Os negócios do Flamengo é assim, vai deixando porcentagem em cima de futuras vendas, e quando isso tudo se concretizar, umas possíveis vendas no futuro, o Flamengo vai ganhar arrecadando dinheiros aí. O Flamengo está pensando muito nessa parte financeira, né, gente? É uma parte financeira aí que o clube gasta muito, mas também sabe que tem que entrar dinheiro. Então o presidente BAP, ele é muito inteligente nesse tipo de negociação. E o Flamengo está se desfazendo de praticamente todos os jogadores que foram contratados na gestão do presidente Landim. A exceção é o jogador Juninho, que foi contratado nessa janela. Mas jogadores como Matias Vinha, Michael, até o próprio Alan, né, que o Flamengo quer se desfazer, era da gestão Landim. E para fechar o vídeo, vamos falar agora sobre o Marcos Antônio, jogador do São Paulo. Isso porque a gente sabe que o São Paulo, ele comprou o Marcos Antônio, né, teve que exercer a obrigação de compra lá junto com a Lazio, mas com o impeachment do presidente Júlio Casares, o time, a diretoria e principalmente o staff do jogador vê com bons olhos a ida de Marcos Antônio para o Flamengo. Então o Flamengo tenta retomar as negociações com o São Paulo, antecedendo todo aquele prazo que o São Paulo deu de 14 dias para retomar as negociações. O presidente Júlio Casares ontem ele foi punido, né? Recebeu um impeachment, a partir de ontem não é mais presidente do São Paulo, então o próximo presidente que entrar ele já pode retomar as negociações. Então o Flamengo está bem atento nessa negociação para tentar trazer o volante Marcos Antônio. Se eu sou o Flamengo, eu não traria o Marcos Antônio, eu priorizaria outra posição, até porque a gente já tem muitos jogadores ali no meio de campo. A gente tem o Eric Pulgar, a gente tem o Everton Araújo, o Jorginho, o Saul, o próprio Lucas Paquetá que chega, ele pode jogar de volante também. O Alan, que se o Flamengo não se desfizer agora, ele pode ficar no elenco do Flamengo e cumprir o seu contrato, então eu acho que trazer mais um volante agora, no momento, não seria bem viável. Mas eu quero saber de você, sua opinião. Vocês trazeriam o Marcos Antônio para o Flamengo? Deixe embaixo nos comentários e eu vou ficando por aqui. Lembrando que a qualquer momento a gente pode entrar com o plantão urgente aqui no canal. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.